Hello! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Que bom, a tia também está feliz e bem de estar aqui com vocês novamente, certo? Gravando mais uma aula. Hoje a nossa aula será sondagem, não é isso? Estamos na semana de sondagem para na próxima semana fazermos as nossas provinhas. Então, hoje a tia está aqui para revisar tudo que ela já passou para vocês, né? E falar o conteúdo que vocês devem estudar para a prova, tá certo? Na prova, vocês vão estudar as profissões, certo? Elas estão na página 13, a partir da página 13, e vai até a página 18, tá certo? Essa página aqui. Da página 13 até a página 18. Nós temos as profissões e temos os pronomes, tá certo? Da página 19 até a página 22, tá? Da página 19, essa página, até a página 22, ok? Nós temos o verbo to be, temos ainda também os pronomes, não é isso? E temos os greetings. Bom dia, boa tarde, boa noite, lembra? Então, o exercício que a tia deixou para você lá no grupo está revisando cada um desses pontos, tá certo? Então, pegue o seu caderno agora, tá legal? E vamos responder. Primeira questão. A primeira questão, ela está a partir da página 13, lembra que são sobre as profissões? Na primeira questão, você vai escrever as profissões em inglês. Tia, todas as profissões que é para estudar estão aqui nesse exercício? Não, somente algumas, tá certo? Você não vai estudar somente essas que estão aqui no seu exercício do caderno. Você vai estudar as do livro e também a do caderno. Tá legal? Então, vamos lá. Primeira questão, escreva o nome das profissões em inglês. A primeira profissão que nós temos aí é garçom. Garçom em inglês é waiter. Isso mesmo. A tia vai colocar somente as respostas, tá certo? No seu caderninho já tem o enunciado, né? Tudo copiadinho. Então, a tia vai colocar só as respostas. Então, garçom em inglês, waiter. Letra B. Mecânico. Mecânico é bem parecido em português, muda pouca coisa, né? Mechanic. M-E-C-H-A-N-I-C. Mechanic. Letra C. Nós temos enfermeira. Enfermeira em inglês é nurse. Letra D. Cientista se fala scientist e se escreve S-C-I-E-N-T-I-S-T. Ok? Letra E. Engenheiro. Engenheiro, nós falamos engineer. Engineer, nós escrevemos E-N-G-I-N, dois S e um R. Agora, cozinheiro, na letra F. Cozinheiro. Muito simples, cozinheiro. Nós falamos cook, tá certo? Nós usamos tanto para falar do cozinheiro, como para a ação também de cozinhar. Nós falamos cook, cozinheiro. Letra G. Balconista ou vendedor, né? Aquela pessoa que te atende quando você chega em uma loja, tá certo? Nós chamamos de sales clerk.
Cantor. Cantor ou cantora, nós falamos singer. Escrevemos assim, tá? Singer. Letra I, carteiro. Carteiro em inglês é postman. Postman. P-O-S-T-M-A-N. E última profissão, letra J, nós temos secretária. Secretária, nós falamos secretary. Escrevemos assim. Tia, todas essas profissões, elas estão no livro? Sim, estão no livro, da página 13 até a página 18, você vai ter não somente essas profissões, mas outras também que nós estudamos, tá bom? Então, não se limitem apenas em estudar as do caderno. Vejam também as do livro, tá legal? Vamos agora para a segunda questão, tá certo? A segunda questão, ela pede para que você escreva os pronomes em inglês e também faça a tradução deles, tá certo? Então, nós vamos escrever cada um daqueles que nós aprendemos, tá bom? Na nossa aula. Tenho certeza que você sabe e já respondeu essa questão, tá certo? Então, vamos lá. Os pronomes em inglês são eles. I, he, she, it. Tia, bem aqui tem o you, não tem? Tem sim, tá? Mas para não colocar duas vezes, eu vou colocar somente ele aqui no plural, tá certo? Aqui nós temos os pronomes que nós usamos no singular e aqui embaixo eu vou colocar os pronomes que nós utilizamos no plural. We, you e they. Lembrando que o you, eu posso utilizar ele tanto no singular como no plural, tá certo? Então, aqui eu tenho os pronomes que eu uso no singular. E aqui embaixo, os que eu utilizo no plural, tá certo? A tia divide assim, singular, plural, ok? Agora, vamos colocar o significado de cada um deles. I significa eu. He significa ele, pronome masculino, ele. She, pronome feminino, que significa ela. It, o it é um pronome neutro. Eu utilizo ele para quem, gente? Para animais, objetos, plantas, tá certo? Significa ele ou ela. Agora no plural, we significa nós. You, aqui no plural, significa vocês. Quando ele está no singular, significa você, certo? They. They é o pronome para he, she e it, certo? Significa eles ou elas. É o pronome, é o plural de he, she, it, tá bom? Então, eu falo de dois meninos, they, eles. Estou falando de duas meninas, they, elas. Estou falando de pessoas em que eu não me incluo, they, tá certo? Eles ou elas.
Tá legal? Eles ou elas. O they é o pronome, é o plural, esse pronome é o plural de he e she, tá certo? Então, está aqui os pronomes em inglês e a tradução de cada um. Resposta da segunda questão. Segunda questão. Resposta da segunda questão. Agora, na terceira questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os nomes, tá certo? Pelos pronomes que nós acabamos de ver, ok? Então, veja que aqui na terceira questão nós temos o nome Neymar. Neymar, todo mundo conhece, é um jogador de futebol, né? Eu vou utilizar o que para o Neymar? Um pronome masculino, não é isso? E nós vimos que o pronome masculino em inglês é o que? He. Isso mesmo. Então, aqui você vai escrever o pronome he, ele. Agora, Fernanda. Fernanda, eu vou utilizar o pronome feminino. Isso mesmo, pronome feminino para Fernanda. Pronome feminino em inglês é she. She. Agora nós temos the cat. Cat, vocês sabem que significa gato, né? O gato. Para o gato, um animal, um bichinho, né, de estimação, eu vou utilizar um pronome neutro, tá certo? Pronome neutro, que é it. Aqui nós temos dois nomes, Jennifer e Sofia. Vejam que nós temos duas pessoas aqui, não é isso? Então, você já sabe que vai utilizar um pronome que está no plural. Será que é o pronome we, you ou they? Eu estou me referindo a Jennifer e a Sofia. Estou falando de duas meninas que não incluem a mim. Então, são elas. O pronome, que é o plural do she ou do he, quem é? O they. Isso mesmo. O they significa eles ou elas, e eu estou falando sobre elas, Jennifer e Sofia. Próximas pessoas que nós temos aqui, vamos lá. You and your friends. You, eu sei que é você, né, tia? É um pronome aqui já. Isso, eu estou falando você e seus, ó, your significa seus, friends, seus amigos. Estou falando de você e os seus amigos. Qual o pronome que eu vou utilizar aqui para me referir a you and your friends? A você e os seus amigos. Vocês, não é? Vocês, you and your friends. Você e seus amigos, vocês. Então, aqui eu vou escrever you. Certo? You. Tá bom? Vou escrever aqui o pronomezinho em inglês, you. Vocês, tá? Agora, my friend and I. Meu amigo e eu. Meu amigo e eu. Vejam que eu estou me incluindo, tá certo? Estou falando do meu amigo e eu. Estou falando de quem? De nós, tá bom? Meu amigo e eu. Nós. Então, aqui eu vou colocar o pronome we. Nós. Tá certo? Não é difícil, é fácil, é só você prestar atenção nas pessoas, tá bom? A quem estão se referindo. Substituir os nomes pelos pronomes é simples, tá certo? Agora nós vamos para a quarta questão. Na quarta questão, um pouquinho sobre o verbo to be, né? Um pouquinho sobre a teoria dele, sobre o que nós sabemos dele, tá bom? Então, a tia colocou aqui na quarta questão uma frasezinha
uma frasezinha, né? Um pequeno texto sobre o verbo to be para você completar, sobre o que você aprendeu sobre ele, tá certo? Então vamos ler e vamos completar. Diz assim: o verbo to be é o verbo. Ele é o verbo o quê? É o verbo ser ou estar. É o verbo ser ou estar, não é isso? Nós utilizamos o verbo to be para dizer que é ou está, que ele é ou está, nós somos ou nós estamos, tá bom? Então, eu estou feliz, I am happy, eu sou um estudante, né? I am a student, ok? Então, eu utilizo para dizer que sou ou estou, tá bom? Ele possui 3 formas, são eles. Quais são as 3 formas que a tia ensinou para você do verbo to be? A tia, lembra que a tia deu a diquinha do amareis? Aquela palavrinha amareis que você dividindo fica as 3 formas do verbo to be, que é o am, are e is. Lembra dessa dica que a tia deu lá na aula? Pronto, são as 3 formas do verbo to be no presente, am, are e is. Cada um desses verbos nós vamos utilizar com pronome, tá? Nós não usamos eles assim de qualquer forma. Cada um deles pertence a determinados pronomes que nós vimos agora há pouco. Então, nós usamos o verbo to be. Nossa, a gente esqueceu o to be, bem aqui. To be, né? Nós usamos o verbo to be. Aí tem um espacinho com, aí tem o pronome I. Pronome I, sou quem? Eu, né? Eu. Então, aqui, desses 3 verbos, to be, que nós temos aqui, eu utilizo um deles com o pronome I. E ele é exclusivo desse pronome. Nenhum outro pronome é utilizado com esse verbo. Qual dos 3 eu vou utilizar com I? Se você falou am, você acertou, tá certo? Eu sempre vou utilizar o verbo to be am com o pronomezinho I, tá certo? Sempre que eu vou falar da minha pessoa, eu sou feliz, I am happy. Eu sou um estudante, I am a student, ok? Usamos o verbo to be, aí tem outro espaço com he, she e it, ok? Já colocamos aqui o am, tá certo? Então, ficou o are e o is. Qual dos dois eu utilizo com os pronomes he, she e it? Você lembra? Se você falou verbo to be is, acertou. Você sempre vai usar o verbo to be is com os pronomes he, she e it. He, she e it sempre serão utilizados com o verbo to be is. Então, vou falar que ele é um médico. He is a doctor. Ele está feliz. He is happy. Ok? Sempre. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. She is a student. Ela é uma estudante. Ok? E usamos o verbo to be, quem sobrou, ó, o are, com os pronomes aqui no plural, we, you e they, certo? Sempre, sendo que o you, tanto no singular como no plural, será também sempre usado com o verbo to be are. Ok, meninos? Isso aqui é uma regra, tá bom? Então, repetindo a 4ª questão para você completar. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Ele possui 3 formas, né? No presente, 3 formas. São eles: am, are e is. Nós usamos o verbo to be am com I.
Usamos o verbo to be is com he, she e it. E usamos o verbo to be are com o we e o they. Combinado assim? Agora nós vamos para a quinta questão. Agora, nessa questão, nós vamos treinar o que nós aprendemos, né? Sobre o verbo to be. Vamos utilizar, completando eles corretamente nas frases da quinta questão. Tá legal? Então, aqui, o que nós vamos observar? Os sujeitos, não é isso? Vamos observar os sujeitos. Através dos sujeitos, dos pronomes, nós vamos saber qual verbo to be nós vamos completar aqui nessas frases, tá bom? Então, lembra lá, ó. I, eu sempre vou utilizar com M, he, she e it, sempre vou utilizar o verbo to be is. E o we, you e they, eu sempre vou utilizar com o verbo to be are, tá certo? Então, se eu fizer isso, eu nunca mais vou errar quando eu tiver que fazer uma questãozinha dessa, tá bom? Porque eu vou utilizar ali, ó, vou olhar os sujeitos e o verbo que eu vou utilizar com eles, tá bom? Tia, eu tenho isso no meu livro? Tem, você tem isso no seu livro sim, tá bom? Onde é, tia, que eu encontro? Na página 19. Na página 19 você tem a conjugação do verbo to be, tá legal? Inclusive a tia traduziu, não foi? Com vocês em uma aula. Pronto, então você com certeza vai conseguir fazer isso aqui direitinho. Então aqui nós temos na letra A o pronome we. Você não precisa nem traduzir o restante da frase, porque você já sabe com quem é o verbo, qual o verbo que você vai utilizar com esse sujeito. É o verbo to be, are. Muito bem. Então aqui, ó, we are brothers. Nós somos irmãos. Aqui nós temos o sujeito, o pronome he. E com o he nós utilizamos o verbo to be is. He is my father. Ele é o meu pai. Agora aqui nós temos Soraya. Soraya é um nome feminino, né? Então eu estou falando de uma pessoa do sexo feminino. Vou usar um pronome feminino para ela, que é o she. Eu utilizo o she com o verbo to be is. Muito bem. Soraya is a good student. A Soraya é uma boa estudante. Agora, na letra D, eu tenho o sujeito my bear. My bear é o meu urso, tá? Eu estou falando do meu urso. Pode ser um urso de pelúcia, né? O urso mesmo animal. Mas é o que aqui? Eu estou falando de, se for um animal ou um objeto, eu tenho que utilizar aqui um pronome neutro. O pronome neutro que a tia falou para vocês é o it, não é isso? E o it também é utilizado com o verbo to be is. Então, my bear, meu urso, is beautiful, é bonito. Próximo item, letra E. Nós temos aqui duas pessoas, Peter and Jack. O Peter e o Jack. Eu estou falando de duas pessoas que não inclui a mim, né? Duas pessoas do sexo masculino, tá? Dois meninos. O pronome, que é o plural dele, tá? Do pronome he, quem é? É o they, isso mesmo. E com o they, eu vou utilizar o verbo to be, are. Certo? Letra F, tenho aqui o sujeito I, que sou eu. E esse sujeito é utilizado exclusivamente com o verbo to be. Muito bem, o verbo to be am. Acertou. Eu sou uma secretária. I am a secretary. Facinho, gente? Nada difícil, né?
bem simples, tá legal? Vamos para a sexta agora, né? Sexta e última questão. Vamos agora para a nossa sexta e última questão, que é bem simples, bem easy, né? Bem fácil, bem tranquila, que são sobre os greetings, os cumprimentos, tá bom? Para você associar eles ao significado, né? Em português, a tradução. Então, aqui, nós temos desse lado, na primeira coluna, que a tia não enumerou, mas que está enumerado aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? O número 1, good morning. Good morning, todos vocês sabem, né? Tia, quem estuda aí com a tia Aline pela manhã, a tia chega na sala e fala good morning, que é o bom dia. Isso mesmo. Então, o número 1 você vai colocar aqui no bom dia. Número 2, nós temos o good afternoon. Quem estuda à tarde sabe que a tia cumprimenta com o good afternoon. Então, você vai colocar o good afternoon, número 2, aqui no boa tarde. Good evening. Good evening. Temos dois tipos de boa noite, né, gente? Aqui, ó, good evening e good night. Quem lembra? Isso mesmo, o good evening, será que ele é o boa noite ao chegar ou boa noite ao dormir ou se despedir? Ele é o boa noite ao chegar. Aquele boa noite que o jornalista dá aos telespectadores ao entrar na sua casa, certo? Aquele boa noite que você fala quando encontra um amigo à noitinha, passando aí próximo da sua casa, certo? Um boa noite que você dá quando você chega em um local, em uma festa de aniversário, na casa de alguém, ou numa reunião à noite, certo? Então, good evening, ele é um boa noite ao chegar, ao se encontrar. Então, número 3 você vai colocar aqui, ó, boa noite ao chegar, ao se encontrar. O good night, ele já é um boa noite que você utiliza quando vai dormir ou se despedir, certo? Vai dormir, vai falar com o papai, a mamãe, tomar benção, boa noite, né? É o good night. Você está saindo de um local à noite. Estou saindo da reunião, estou saindo da festa de aniversário, estou me despedindo de alguém que passou, falou comigo aqui na minha casa e está indo embora. Good night. Good night é o boa noite ao dormir ou ao se despedir. E o goodbye, todos já conhecem, é o tchau, tá certo? Sempre que a tia se despede de vocês no final da aula, né? Ou no final do vídeo, enfim, a tia fala o goodbye ou bye bye, certo? 5 é aqui, no tchau. Então, ficou assim, ó, 5, 3, 2, 1, 4. Ok? Gostaram, meus amores, da nossa aula de sondagem? Espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas, tá bom? Espero que tenha sido bem tranquilo, bem easy, bem fácil para vocês esse conteúdo. Se tiverem dúvidas, podem me procurar lá no WhatsApp, no privado, chamar a tia, tá certo? E espero que esteja dando tudo certo aí com as tarefinhas, tá bom? Dúvidas podem nos procurar, tá certo? Então eu vou deixando aqui o meu beijo, um abraço bem forte para todos vocês, a tia tá com muita saudade, tá certo? E até a semana que vem, tá? Provinha, então estudem, bons estudos para vocês. Bye, bye!